Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Trend Talks IB. A ideia desse encontro é a gente discutir tendências, soluções, estratégias e sempre pensando nas áreas de marketing, tecnologia e vendas. Além de discutir essas tendências, a gente quer trazer profissionais renomados em diferentes negócios para a gente pensar juntos algumas questões do presente e também do futuro. Essa live, esse encontro está sendo promovido pela IB. A IB é a primeira Martech de vendas do país, que alia marketing e tecnologia para alavancar vendas e resultados. Dentre essas soluções que a IB oferece estão campanhas de incentivo, catálogo de premiação, CRM, capacitação, promoção e muito mais. E o legal, o diferencial da IB é que ela explora sempre a inteligência e insights a partir de dados. Então, o que os dados nos dizem e como a gente pode usá-los para conseguir resultados cada vez melhores. A IB faz parte de um grande ecossistema que é a Circle. A Circle é uma aceleradora de Martechs que criou todo esse ecossistema com uma inovação aberta de empresas, startups, focado no mercado. A ideia, então, é acelerar negócios, sempre pensando em 4 grandes pilares: o Big Data, Branded Content, Marketing Digital e o Live Experience. E hoje vocês estão nessa plataforma aqui, que é um dos produtos da Circle. Esse é o Circle Martech Live, que possibilita a gente criar experiências e conexões onde quer que a gente esteja. E hoje a gente sabe que isso é muito importante. A gente aprendeu que não precisa mais estar todo mundo junto no mesmo lugar para a gente se conectar e se relacionar. Então esse é o grande objetivo dessa plataforma. Mas vamos direto ao assunto de hoje, o assunto do dia, que é a gamificação, especialmente a gamificação no processo de engajamento e de vendas. A ideia aqui é abordar conceitos, mas também pensar como outros temas, como a inteligência de dados e o uso de conteúdos, podem ajudar nessa nova ferramenta, nessa nova questão que vem surgindo. Então, são temas que estão cada vez mais fortes e abrindo a mente de muita gente. Para isso, a gente trouxe 3 convidados super especiais, que são referências em diversos assuntos, que vocês já vão conhecê-los agora. Hoje a gente tem aqui a Ebru Semizer, que é gerente sênior de marketing e inteligência de mercado da Mercedes-Benz. Bem-vinda, Ebru. A gente tem o Luiz Barna, que ele é professor de gamificação e head de UX do Banco Caixa. Bem-vindo, professor. E o Henrique Bosco, que é executivo de inovação e produtos no portal Terra e Vivo. Então, obrigado vocês pela presença, por dedicar esse tempo para a gente trocar aqui. E, aliás, falando em troca, vocês que estão nos assistindo aqui, usem o chat que tem aqui do lado para mandar perguntas, comentários. Então, a ideia é que a gente possa realmente discutir, ouvi-los e para criar uma conexão maior entre todo mundo. Mas para começar o papo de hoje, eu quero falar com o professor Barna. Professor, você pode fazer para a gente um overview do que é o conceito de gamificar? Ele surgiu mesmo dos games, ele se apropriou desse nome, como que a gente usa essa gamificação dentro e fora dos games? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Barna e assim, a gamificação, se a gente for analisar, ela é um conceito bem antigo. Quando a gente pega o Huizinga, é um livro da década de 30 que analisa os jogos ao longo da sociedade ali, que vem desde o surgimento da cultura, né, há milhares de anos atrás, e ele analisa como os jogos eles fazem parte da sociedade. Mas o termo gamificação ele começou a ser usado propriamente em 2010. Uma das grandes autoras é a Jane McGonigal, e ela tem um conceito que eu acho que é muito importante antes de falar o que é gamificação, para a gente entender a importância da gamificação. Então, quando a gente pensa hoje no trabalho, a gente pensa, imagina uma pessoa que está lá no Excel e ela está mexendo o mouse e clicando no Excel e ela faz isso durante 8 horas e depois de 8 horas ela não está mais tão engajada em fazer essa atividade no Excel. Mas essa mesma pessoa, se ela for no final de semana e ela for jogar um jogo, ela passa 8, 12, 16 horas jogando direto. E se você analisar, nos dois ambientes ela está fazendo a mesma coisa. Ela está mexendo o mouse e ela está clicando. Só que num ambiente é extremamente motivador, ela se sente super engajada. Então, os autores da gamificação, principalmente a Jane McGonigal, ela diz o seguinte: será que a gente não consegue pegar isso que tem de tão interessante nos games e trazer para o nosso mundo concreto? Então a gamificação é muito simples e ao mesmo tempo ela pode ser trabalhada em diferentes profundidades. Você é pegar os elementos dos games e trazer para um contexto de não jogo.
seja um contexto de vendas, um contexto de treinamento, um contexto de recrutamento e seleção, para engajar uma equipe, para envolver um público-alvo, um estudo de persona, de público-alvo, e você pode trabalhar isso em diferentes níveis. O que a gente mais conhece, que é o nível mais básico da gamificação, é a premiação, que é um nível de motivação muito superficial. Mas quando você se aprofunda na gamificação, você começa a trazer outras metodologias, como o X, desenvolvendo personas, modificando o processo, otimizando esse processo. Você traz o storytelling, que é muito importante para a gamificação, e na grande maioria das vezes é um elemento que é deixado de lado e não deveria, porque ele ajuda muito a potencializar os resultados. Resumidamente, Theo, é isso. Muito bom, acho que deu para a gente entender bem lá de trás de onde surgiu, e acho que o legal é isso, né, que a gamificação hoje, esse conceito está sendo usado cada vez mais em diversos contextos, então seja no game, na educação, num treinamento, numa venda, então acho que isso é muito interessante. Mas agora, entendendo esse conceito, eu queria fazer uma pergunta para a Ebro, porque eu acho que, Ebro, você é especialista em dados, e a gente sabe que hoje os dados são considerados o novo petróleo, né, pela importância, e porque todas as empresas estão vendo como elas podem usufruir e colher a partir dessa inteligência de dados. Mas, na sua opinião, como que a gente pode aliar gamificação e dados? Você acha que a gamificação também pode ajudar a coletar dados e enriquecer eles? Bom, boa noite também da minha parte, pessoal. É muito prazer, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui, tanto por ouvir um pouco mais, né, sobre gamificação, quanto também compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência, que eu faço tanto marketing, comunicação na empresa, quanto inteligência de mercado. Então, a gente trabalha muito com dados e também, realmente, a gamificação é um recurso para a gente para coletar dados. Na verdade, a gamificação tem um leque muito grande de recursos, né? A gente pode explorar diversas formas. Então, a gente pode criar relação mais profunda com o consumidor, a gente pode fortalecer alguma mensagem, explicar um conceito, e também a gente usa hoje, né, gamificação para optar dados para ações futuras. Então, o que eu acredito que, assim, diferencia um pouquinho esse colete de dados, com gamificação, a gente consegue coletar dados não apenas quantitativas, né? Dado quantitativa seria, por exemplo, a localização da pessoa, gênero, poder de compra. Esses dados são dados quantitativos. Com a gamificação, a gente tem a oportunidade de coletar dados qualitativos, né? Por exemplo, a gente consegue saber sobre emoções, percepções das pessoas, como que eles estão se sentindo em certas situações. Com gamificação, a gente gera emoção, né? A gente cria um ambiente descontraído, usando várias técnicas, e a gente acaba criando essas situações. Então, estimula certos sentimentos, competição, por exemplo, recompensa, felicidade, decepção. E com isso a gente consegue capturar, né, coisas que normalmente com técnicas assim tradicionais a gente não conseguiria capturar. E essas percepções e emoções ajudam a gente, né, que trabalha com comunicação, a entender justamente a linguagem falada por nossos consumidores. Às vezes, as palavras que a gente vai usar na próxima campanha, as cores que a gente pode usar, a gente consegue realmente tirar vários insights. E a minha empresa, né, que represento aqui, a Mercedes, a gente aposta no conceito de people marketing, né? People marketing é a estratégia focada nas pessoas, seus gostos, interesses, necessidades e tudo mais, né? E com gamificação, eu acho que a gente tem uma facilidade maior de conseguir chegar mais próximo do nosso consumidor. Eu consegui responder um pouquinho, sem dúvida. Super, não, eu acho que faz super sentido até o people marketing, então como a gente consegue ser mais humano, né, capturar esses dados de uma outra forma, dados diferentes, complementares àqueles que vocês já conseguem capturar de outras formas, mas então eu entendi isso, e entendo também que a gamificação não deixa de ser um processo que envolve storytelling, né, então queria fazer uma pergunta para o Henrique, que
a gamificação usa o storytelling para conduzir o público a um determinado objetivo, né? Então a gente usa essa ferramenta para conseguir que eles nos deem em troca alguma coisa. Como que você acha, Henrique, que o uso de diferentes formas de conteúdos pode ajudar nesse processo? Bom, Theo, primeiro, obrigado por ter chamado a gente para participar. Vou buscar um pouquinho do que o professor falou. Desculpa usar aí a sua fala, mas complementando, eu acho que o storytelling, ele é um pouco colocado de lado, ele é importante, mas eu acho que ele também não é tão utilizado de uma forma tão explícita. E acho que eu vou voltar lá atrás nos primórdios para contextualizar um pouquinho do que é storytelling. Storytelling era os nossos descendentes mais antigos, primatas, escrevendo na pedra alguma coisa que eles queriam passar para frente ou registrar. E aí vieram os grandes pensadores, os filósofos, sociólogos, e começaram a contar e disseminar conhecimento. Isso era contado através de histórias. Mitologia nada mais é do que um grande conglomerado de histórias que foi passado para frente. As religiões também são grandes histórias contadas ao longo dos anos. E a gente começa a perceber que a população, nós, seres humanos, sempre tivemos com storytelling ao nosso redor. O Brasil é conhecido como um país noveleiro. A gente consome storytelling, consome histórias. Quando você olha para algumas marcas hoje, e você começa a perceber a conversa que elas fazem com a população. A marca que eu faço parte, a Vivo, uma delas, né? O Terra e a Vivo. A Vivo, ela tem uma preocupação com o que ela fala. Ela tem um respeito muito grande com a sociedade e tenta construir isso de uma forma emotiva na comunicação que ela passa. Seja no marketing, seja nas interações que nós fazemos, nos vídeos que nós produzimos e que normalmente a gente chora pra caramba. E onde é que entra a gamificação nessa brincadeira toda que eu estou contando? Eu acho que a história, o storytelling, ele gera empatia. Quando você tem uma empatia daquele público que você está querendo propor mais engajamento, você tem mais engajamento ainda, você tem mais interesse. Quando você promove para o público que você está atingindo, seja uma escola que está produzindo uma educação com gamificação, seja uma empresa que quando você chega no lugar, você faz um check-in e você ganha um prêmio por aquilo. Ou uma outra empresa que faz, a Waze, por exemplo, que faz rotas, e se você passa naqueles lugares, você ganha frutas que te dá mais posicionamento daquilo e daquilo outro, que te deixa dar mais informações, e as suas informações são mais válidas para os reportes que você fala. Se você quiser ajudar na construção do mapa daquela cidade, você pode corrigir ruas erradas, e quanto mais você está engajado na plataforma deles, mais você é reconhecido e tem voz ativa na plataforma. Ações sociais, cada vez, eu acho que surgiu bastante nessa pandemia, e eu tive algumas participações, acho que foi bem interessante, de você promover com que a população fizesse algo para você ajudar em outra coisa. A própria Vivo fez isso, ela pegou todos os nossos colaboradores, e quando a gente fazia uma ação de gamificação, isso dava para a empresa mais, a gente ajudava a empresa a doar mais coisas, e aí nós, funcionários, nos sentimos parte daquela doação. Nós nos sentimos envolvidos. E para criar essa gamificação, houve toda uma história por trás. Primeira, a história da pandemia, ponto. Segunda, a história de a nossa empresa vai ajudar. Então, a gente fez parte. A gente não só ajudou. A nossa empresa não só doou alguma coisa. Nós fizemos parte daquela brincadeira. E quando a gente tem uma história vivendo o mesmo curso da gamificação, você consegue criar uma contextualização legal. Vamos olhar para os joguinhos. Eu não sou um gamer, não jogo nada, não tenho. Meu último plataforma de jogo foi Nintendo, então tem muito tempo. Mas toda a historinha tinha alguma coisa envolvida, todo jogo tinha uma coisa envolvida com história. Muitos bebiam água lá da mitologia. Outros eram de carrinho e que você participava das mesmas pistas que eram as pistas da Fórmula 1. Quer queira ou não, isso também é uma contextualização, é uma história. E eles brincavam de construir essa história para envolver o jogo.
E eu acho que se as empresas, institutos, escolas, ONGs utilizarem cada vez mais o conteúdo, vai ajudar mais ainda o engajamento da gamificação. Hoje eu estou no Terra. E quando eu olho para o meu portal, eu olho que eu tenho um monte de possibilidades. Estamos construindo coisas para brincar com a nossa audiência, para que eles consumam e ganhem alguma coisa também. É um caminho que a gente vai seguir, é um caminho que a gente acredita. E o conteúdo que a gente distribui é uma forma de contar histórias, é uma forma de fazer com que o usuário tenha um pouco mais esse engajamento. É isso, Theo, acho que eu te ajudei a responder. Que tal? Não, muito, eu acho que é exatamente isso. A gamificação vai nos guiando para uma história, né? E a gente vai vivendo essa história de uma forma mais leve e a gente oferece, a partir de dados para as empresas, ou a gente faz ações, enfim, para todo mundo, que é bom para todo mundo. Bom, mas, aliás, falando em histórias, vocês que estão assistindo, mandem perguntas, contem alguns casos, enfim, usem o chat aqui do lado para mandar a opinião de vocês, que acho que isso é muito rico também. Mas daí agora eu queria voltar um pouquinho, professor, pensando aqui no meu dia a dia, na minha rotina, eu vejo muitos clientes, muita gente falando, eu quero fazer alguma coisa gamificada, como a gente pode gamificar? Já sei, um quiz. Eu entendo que um quiz é uma gamificação, mas acho que a gente não pode parar por aí, né? Tem muito mais a andar nesse caminho. Como que você acha que a gente pode usar mais exemplos e formatos de gamificação? Como que a gente pode aplicar alguns outros formatos de gamificação para ir além do quiz, que talvez seja um caminho mais fácil e seguro? É muito boa essa pergunta, Theo. É o caminho mais fácil, é o mais simples, e as pessoas, às vezes, elas têm muito medo com a mudança, com a inovação. Mas a gente pode analisar exemplos de características da gamificação e que a gente usa todo dia. Por exemplo, o próprio Instagram. Somando o que o Henrique falou, o Instagram ele traz a importância do storytelling porque ele traz as informações contextualizadas. Então você vê a propaganda ali que tem no Instagram, quando um digital influencer coloca alguma coisa lá, não é mais o produto feito em estúdio, é um produto ali no dia a dia, no formato de uso. E acho que a grande diferença da gamificação é trazer a contextualização para os elementos que a gente quer trabalhar. Isso hoje é fundamental com a evolução dos aplicativos. Você pode usar ali o Firebase do Google e conseguir uma captação muito boa de dados. Você pode saber qual produto a pessoa preferiu utilizar ali naquela plataforma gamificada, por que ela utilizou, quanto tempo ela utilizou, se ela não utilizou. E aí a gente tem vários exemplos. Eu gosto muito de 2 exemplos de gamificação, um bem comercial e o outro puxando para um lado social. O primeiro exemplo comercial foi feito aqui no Brasil e teve no mundo todo, foi a estratégia do Monopoly do McDonald's, que eles utilizaram uma mecânica muito semelhante à do banco imobiliário para utilizar o consumo dos produtos. Mas a questão é que não era só eu compro e ganho um produto. Você tinha uma questão de você colecionar, você tinha a questão da surpresa, todos aqueles elementos do banco imobiliário, de você ir pegando as cartas e você querer completar um elemento. Então ele colocava uma questão de um contexto, existia ali uma narrativa de você ir colecionando os elementos e completar ali aquele tabuleiro do banco imobiliário para conseguir aí ganhar o prêmio. Existiam também as micro recompensas que você ia ganhando. Não era só o grande prêmio, um carro, mas você podia ganhar uma casquinha, podia ganhar a batata frita. Então eram pequenas coisas que você ia trabalhando. É um elemento que ele trabalha bastante essa questão da surpresa, do envolvimento e de uma relação entre os elementos que vai se relacionando às atividades. Então você pensa, o que eu quero que o meu público faça, o que o meu cliente faça, ou a minha equipe faça, e vou criando uma hierarquia de relação entre esses elementos para que fique cada vez mais fácil e mais simples e a pessoa se sinta incentivada a fazer essa ação que eu desejo que gere engajamento. E um outro exemplo que eu gosto bastante, aí num viés mais social, foi feito em Estocolmo, na Suécia, que é a loteria do radar. O que aconteceu lá?
existia uma via que tinha um problema com o excesso de velocidade e, lógico, a primeira coisa que eles pensaram é a via punitiva, que eles colocaram ali um radar e quem passasse acima do limite de velocidade era multado, assim como ocorre aqui no Brasil e em todos os outros países. Só que o grande diferencial da gamificação, eles fizeram com que quem passasse abaixo do limite de velocidade ganharia um número. E toda semana ia ser sorteado esse número, e a pessoa que passou abaixo do limite de velocidade poderia ganhar o dinheiro das pessoas que foram multadas passando acima do nível de velocidade. Não só eles diminuíram o número de acidentes, a questão de multas, mas eles conseguiram diminuir a velocidade média da via. Por quê? Porque eles mudaram a relação entre os elementos de um sistema. A gamificação, um jogo, ele faz isso. Ele trabalha as relações entre os elementos de um sistema e atribui significação, utilizando representação, storytelling. E ali, no caso, você tinha a relação entre um motorista e outro, que passava acima do limite e o que passava abaixo do limite. E existia uma relação entre eles. Então, e as pessoas, ficava muito claro o propósito, as pessoas viam da onde vinha o dinheiro e para onde ia o dinheiro. Então, esses são dois exemplos que eu gosto bastante de gamificação, Theo. Muito legal, eu acho que fica bem claro isso, porque se a gente pedisse para o pessoal, reduz a velocidade, talvez a gente não tivesse tanto sucesso, mas se a gente fizer eles pensarem de uma outra forma, ressignificar isso e conduzir esse pensamento para eles entenderem de uma outra forma, a gente ou eles tiveram muito sucesso. Então, acho que isso é o mais interessante, né? E você falou, professor, 2 exemplos de gamificação para um público final, digamos assim. Mas a gente sabe também, ainda principalmente quando a gente precisa que as pessoas façam alguma coisa do tipo profissionais de um público interno de uma empresa. Então, Ebro, queria te fazer essa pergunta. Você acredita que a gente pode implementar essas ferramentas também para um público interno? Assim, o que a gente pode usar, tanto interno e externo, né, para conseguir dados ou conseguir que esses colaboradores ou o público faça alguma ação que a gente precisa? Uhum. Com certeza, Theo, a gente consegue sim, sem dúvida, porque tudo depende do nosso objetivo, né? O que a gente quer alcançar com nossa estratégia de gamificação. A gente, dentro da empresa, por exemplo, na minha empresa, a gente faz ações com força de venda, né, para estimular e motivar as vendas, e também a gente faz bastante coisa com o nosso cliente final. O importante é a gente definir o objetivo, o que a gente quer atingir, né, porque com gamificação a gente pode usar ele, por exemplo, para atrair novas gerações, né, novos públicos, a gente pode utilizar isso para chamar a atenção de potenciais clientes em certas regiões diferentes, uma nova atuação, um novo mercado, né, porque hoje, se a gente pensar, né, o que vai garantir se o nosso público realmente engaje com a gente, torne nosso cliente, compre a nossa marca, não é mais, assim, dar um super desconto para ele. Isso não funciona mais, né? O consumidor, tanto o consumidor, até quando o vendedor também, né, nosso, ele quer ser compreendido, ele cada vez mais quer que a gente tenha consciência sobre os hábitos de compra dele, que ele está buscando, né, uma experiência de consumo diferenciada. Então, por isso é importante, obviamente, chamar atenção e criar campanhas criativas, mas eu acho que tem aquela coisa que, não sei se ainda esse termo está utilizado, mas tem o banner blindness, né? Que pessoal, aquelas coisas que a gente coloca nos nossos sites, os fixos, eles acabam não assim, tão atrativos para eles. O pessoal está naturalmente ignorando tudo isso. Então, a gente precisa realmente criar coisas diferentes para poder chamar atenção e diferenciar essa interação com eles. Nós temos, eu posso dar um exemplo, a gente tem um clube, né, de fidelidade, o Clube Mercedes, onde a gente, cada interação do cliente, ele vai ganhando estrelas. Ele, por exemplo, preencheu o cadastro, ganhou uma estrela. No dia do aniversário dele, ele ganha a estrela. Ele responde uma pergunta, alguma enquete na plataforma, ganha a estrela.
indica um amigo, ele vai ganhando a estrela, aí ele vai acumulando as estrelas e no final ele tem alguma recompensa, algum prêmio. A gente até tem sorteios para ele ganhar um caminhão, né, coisas maiores. Isso, obviamente, motiva muito a pessoa e também aumenta a interação com a marca. E com nossa força de vendas, né, voltando à sua pergunta, a gente também tem bastante coisa, é o contrário, né? Com o cliente a gente faz, comprou, ganhou. E com vendedor a gente faz, vendeu, ganhou. Então, ele também tem coisas que, cada coisa que ele vende, ele vai acumulando ponto. Às vezes, por exemplo, tem uma necessidade de vender aquele produto específico em certas regiões. Então, a gente dá mais pontos para ele poder se motivar mais para vender aquilo. E a gente tem, se ele vendeu junto com, sei lá, contrato de manutenção, ele ganha mais pontos. Também, então, a gente vai criando um ambiente saudável de competição e de motivação dentro da empresa. Isso funciona muito bem, eu diria, tanto fora quanto dentro. Até agora, nossa experiência foi muito positiva. Bem legal, eu acho que faz super sentido. E agora, eu queria fazer uma pergunta, antes da gente ir para a parte de cases e aplicações, se bem que a gente já falou bastante aqui, mas eu queria perguntar para você, Henrique, talvez seja um pouco clichê, mas eu queria entender a parte de gamificação e conteúdo. Você acha que a gamificação veio antes do conteúdo, ou o conteúdo vem antes da gamificação, ou eles trabalham juntos? Como que a gente pode falar sobre esses dois temas? Eles se completam, um vem antes do outro? É super interessante essa pergunta. Acho que o principal de tudo é tentar entender o porquê que a gente quer fazer a gamificação. É para engajar, certo, professor? É isso, tenho quase toda certeza. Bru, você contou um caso também sobre gamificação com força de venda. Eu acho que é super interessante e quando a gente olha todas as plataformas que são desenvolvidas, a gente começa a responder um pouquinho o que você me perguntou, Theo, que é se a gente tem antes o conteúdo, a gamificação antes do conteúdo. Eu acho que quando você cria uma história, e essa história está bem basada nos objetivos que você quer daquela brincadeira, você cria uma plataforma que você tem um objetivo, você tem a vontade de executar, e você tem como resultado final talvez um engajamento, mais venda, sei lá, mais benefícios, mais engajamento em si. Para mim, quando você constrói uma plataforma para fazer alguma coisa acontecer, o mais fácil é você fazer a gamificação ajudar o conteúdo. Porque você tem um objetivo daquele conteúdo acontecer mais venda. Você tem um objetivo de engajar aqueles alunos a estudarem mais. Beleza. Você tem o objetivo de fazer algo acontecer com uma maior recorrência, intensidade, e isso tudo a gamificação acaba ajudando. O professor citou no início aí que a gamificação ajudava as pessoas a ficarem mais nos jogos em detrimento do Excel, né? Engraçado falar isso, mas é fato. Mas o conteúdo também ajuda a gamificação. Acho que com menos força. Se a gente olhar para a gamificação ajudando o conteúdo, imagina um treinamento de RH. Imagina você fazer uma seleção. E ali você vai conseguir ver personalidade, vai conseguir ver como é que a pessoa se movimenta dentro de um grupo que ela não conhece. Numa ação social, igual eu contei da Vivo, a gamificação ajudou a Vivo entregar mais cestas básicas para pessoas que estavam necessitadas por causa do Covid. Ela ajudou o conteúdo. Só que eu acho que quando você tem um conteúdo bem resolvido, como, por exemplo, uma trilha de estudo, uma carreira, você precisa se aprofundar em alguns temas, e isso já é o conteúdo necessário. Se você coloca algumas gamificações do lado para brincar aquilo ajudar, eu acho que ela entra de uma forma acessória, mas ela não é o grande pilar. O pilar é o conteúdo, porque o aluno já está ali porque ele precisa daquilo e ele quer aquilo. Mas é mais difícil, mas existe. Os próprios jogos, por si só, eu acho que eles são um grande conteúdo com uma gamificação por trás, fazendo a brincadeira acontecer. Não é fácil responder essa pergunta, Tatel. Eu acho que é difícil te dar
uma resposta meio óbvia. O mais óbvio para mim é o engajamento, e eu acho que quando você monta uma estratégia, e essa estratégia é para construir, ou a estratégia tem que construir um objetivo. Você tem que saber por onde você vai começar nessa construção da estratégia quando você faz um brief para uma agência, ou você vai construir dentro de casa. O que eu quero? E qual dos dois vai me ajudar mais? E qual dos dois vai ter um papel de maior engajamento do que eu contar uma história ou eu dar mais benefícios? E na sua estratégia isso tem que estar muito claro, para que na hora que você aplique a gamificação, você saiba que as responsabilidades dos dois pilares têm que estar bem resolvido. Não te respondi corretamente, mas acho que eu consegui. Os dois são importantes. Te coloquei numa enrascada, né? Não, mas é brincadeira. Eu acho que essa pergunta foi mais provocativa. A pergunta foi mais provocativa para a gente pensar do que para ter uma resposta certa e errada. E agora eu acho... Aliás, antes disso, pessoal, continue mandando perguntas aqui, a gente já vai passar para os nossos convidados, mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho de cases, de aplicações disso. Eu acho que vocês falaram, o professor falou de alguns exemplos, a Ebro também, mas eu queria saber se vocês têm algum outro exemplo de aplicação de gamificação. Professor, você, além desse de Estocolmo, que eu achei fantástico, tem algum outro exemplo que você pode compartilhar com a gente? Seja case, história, caso, enfim, qualquer aplicação de gamificação na vida real. Claro, claro. A gente tem um monte de case legal para a gente pensar a gamificação. E tudo isso que foi somado, né, que a gente falou, eu gosto muito, esse de Estocolmo é fantástico, mas eu gosto muito de um case que foi utilizado numa equipe de vendas que trabalhava no call center, e é muito legal porque esse sistema de gamificação, ele aumentou os resultados em quase 300%, que é um valor bastante significativo, sem gastar nada com premiação, né, que como a gente fala, a gente pensa sempre em gamificação, vai pensar a premiação, que pode ser, obviamente, é um tipo de gamificação, mas a gente pode ir além. A gamificação, ela pode utilizar elementos dos modernos jogos online. O que esses jogos online eles têm de tão interessante? Quando você vai jogar um jogo online, cada personagem ali ele tem uma função bastante específica, e o jogo vai mostrando ali maneiras de que essas funções, como elas se combinam. Então tem o personagem que vai na frente, um que vai analisando o ambiente, tem um outro que tem uma visão mais estratégica, distribuindo os itens. E se a gente analisar em consonância com a teoria do Richard Barton, que ele fez um estudo dos perfis de jogadores, é muito propício esse estudo para a gente entender também os perfis como as pessoas elas agem interagindo em grupo. Então é muito interessante, porque a gamificação ela também é uma metodologia de otimização do processo. Porque quando você pensa em um jogo, o jogador ele sempre vai tentar conseguir aquele objetivo, aquela ação, da melhor maneira possível. Seja no menor tempo, seja no melhor caminho, seja coletando a maior quantidade de itens. Então o game ele é um sistema que traz uma metodologia que incentiva o jogador a encontrar sempre o melhor caminho possível. E aí a gente trazer isso para um sistema de call center, para um sistema de vendas de cartão de crédito, mudando ali, em vez daquele modelo tradicional onde todo mundo faz tudo, né, que é o costume chamar o clássico pato. O pato ele anda, ele voa, ele nada, mas não faz nada direito. E quando você começa a trabalhar ali com funções específicas, entender como cada função ali se relaciona nesse processo, trabalhando persona, trabalhando jornada do usuário dentro do sistema interno e mudando ali as relações entre esses elementos, entre as pessoas, você consegue ter um processo mais otimizado, as pessoas elas vão estar mais engajadas por estarem fazendo aquilo que elas se apetecem mais, que elas têm maior afinidade, e tudo isso gera um processo mais eficiente. E lógico, a gamificação, né, é uma coisa muito difícil quando a gente trabalha no ambiente interno, mudar essa cultura, essa mudança de cultura de empresa,
porque o game ele traz um fator muito importante, que é o fator liberdade. Você dá liberdade de escolhas, de ações para o jogador. E você, quando vai otimizar um processo através da gamificação, é importante você pensar isso também. Qual o leque de ações que eu vou disponibilizar para aquele meu parceiro, para aquela pessoa da minha equipe, para que ela possa exercer ali aquela individualidade, trazer inovação, ter mais engajamento, se sentir mais motivada e com isso alcançar maiores e melhores resultados. Acho que basicamente esse é um outro exemplo que a gente pode trazer da gamificação, Theo. Boa, bem legal. Acho que uma verdadeira aula, né? Vou agora passar para algumas perguntas, porque eu ia perguntar mais exemplos de gamificação, mas acho que nas perguntas tem muito disso do que de exemplos que a gente pode falar. A primeira delas, o que eu queria trazer aqui para vocês, o Renato está perguntando como a gente pode equilibrar todos os benefícios de engajamento da gamificação contra a possível frustração do participante iniciante que se vê distante num ranking ou ao longo de um caminho para vencer. Ele pergunta, será que divisão de níveis, igualar todos os participantes em períodos curtos? Como que fazer, então, para a gamificação não ser um tiro no pé e o pessoal se desestimular ao invés de achar que é possível? Acho que não tem muito um dono essa pergunta, mas acho que a gente pode bater uma bola aqui. Henrique, por favor. Eu vou buscar um pouco de algo que nós já fizemos juntos. Nós desenvolvemos uma plataforma lá atrás de vendas para uma equipe de varejo. Chegamos a ter 4.000 pessoas, era quase 8.000 pessoas cadastradas, era algo em torno disso. E o tempo inteiro, turnover de varejo, entra, sai gente, e as pessoas que entram para começar a vender aquele produto, como é que elas se sentiam em detrimento àquelas outras? Primeiro ciclo, eu acho que tem que ter ciclo, eu acho que você tem que ter início e fim de etapas, para depois dar uma igualada. Obviamente que os melhores desse ciclo, eles têm que levar alguns benefícios para um outro lado, se a gente quer manter um relacionamento mais forte. Os novatos que chegaram precisam estar capacitados, entenderem as regras do jogo, saberem, estarem cientes das penalidades e dos benefícios que eles vão ganhar. Ter pequenos ganhos, eu acho que isso é fundamental, e muitas plataformas eu já vi que não dão pequenos ganhos. Na hora que você dá pequenos ganhos para essa turminha, meu Deus, eles voam. E quando eu vejo um contexto desse, e diga-se de passagem, o que nós vivemos quando a gente construiu aquela plataforma que a gente trabalhou, que existe até hoje, mas eu que mudei de área, você vê o brilho nos olhos das pessoas na ponta, querendo participar, querendo fazer aquilo acontecer, porque elas ganharam os benefícios. E os benefícios que nós dávamos, eu tive a felicidade de participar de algumas entrevistas que eles construíram casas, mobiliaram salas, fizeram resgates de cozinhas completas, porque a gente proporcionou para eles um engajamento de uma coisa que era legal, que era a venda de um produto X, em detrimento a uma plataforma que estava altamente bem resolvida, capacitada, nos dava todos os necessários treinamentos para as pessoas entrarem e se sentirem parte. A gente criou personagens que representavam a plataforma e eles comunicavam e conversavam com os usuários abaixo. Então, acho que o principal é gerar rapidamente o engajamento e sempre ter períodos determinados para que sempre os novatos entrem na brincadeira, podendo surfar direito. Eu só complementando o comentário da Henrique, porque eu, olhando na parte dos dados, né, quando a gente faz, por exemplo, uma ação pontual de gamificação, a gente quer engajar a máxima quantidade de pessoas, e a gente tem a tendência de focar aqueles que, de fato, engajaram. Só que é muito importante a gente analisar muito bem também naqueles que não engajaram, como o Henrique falou, né, e olhar nos motivos. Eu acho que o ganho disso, às vezes, é muito maior, porque a gente, seja cliente final ou algum cliente interno nosso, mesmo se for cliente final, tem um motivo porque ele não conseguiu engajar com a gente. Ou ele precisa de algum tipo de conteúdo que eu preciso alimentar melhor, ou ele tem realmente algum outro bloqueio que ele não conseguiu superar para poder chegar no nível que a gente quer. Então,
realmente muito importante a gente gerar análises e relatórios daqueles que não engajaram e por algum motivo a nossa estratégia com gamificação não deu certo com eles, mesmo que está dando certo com os outros, né? Então isso é muito importante mesmo. Fantástico, eu acho perfeito essas colocações, né, essa análise dos dados, e eu gostaria de trazer um exemplo que não é de gamificação, é dos games, que foi agora a grande febre na pandemia, que foi o Among Us. E uma das características desse jogo ter feito tanto sucesso é que quando a pessoa morre, ela continua jogando. Ela tem outras atividades que ela vai continuar fazendo. Então, você perde o jogo, você ainda tem chance de recuperar seu time e ganhar. E aí, trazendo isso para a gamificação, existe uma coisa muito legal quando você trabalha somente com pontuação, que é a equivalência. Você não dá diretamente o prêmio, você dá a pontuação que depois a pessoa possa trocar em diferentes níveis de prêmio. Por quê? Por exemplo, eu consegui 100 pontos. Isso me dá a escolha. Eu posso trocar já agora por um prêmio, ou posso ir acumulando ao longo do mês para fazer, sei lá, 10 mil pontos e trocar por 100 prêmios de 100 pontos. Ou posso, né, juntar e pegar 2 prêmios de 5 mil pontos, ou pegar realmente o prêmio máximo de 10 mil pontos. Além de você dar escolha para as pessoas, oportunidade para todo mundo participar, né, você incentiva quem está embaixo para continuar ganhando, porque olha, pô, eu tô ali, tô com 100 pontos, mas o que eu quero custa 300 pontos, então vou me esforçar mais um pouco, embora eu esteja em último, ainda tenho chance de ganhar mais 200 pontos, porque hoje em dia você tem, eu não vou falar o nome, mas tem algumas plataformas educacionais que você ganha um monte de ponto quando vai fazer no curso, mas o ponto não serve para nada, não tem significado, você não troca, não ganha nem que seja um emblema ali. Então a grande questão dos games é trazer um significado para aquilo. Você ganhou o ponto, você pode trocar por uma roupinha do avatar que seja, porque você tem um objetivo ali a curto prazo na sua vista, falar, olha, falta 50 pontos só para eu ganhar esse item. Aí você ganhou 50 pontos, aí você olha para frente, pô, mas mais 100 pontos, agora eu ganho esse outro item. E a pessoa vai dessa escadinha ali, se motivando a ir cada vez mais longe. E isso é muito verdade. Até um exemplo meu, eu vendo uma plataforma dessas que tinha roupinhas de avatar. A primeira vez eu falei, ai, que bobagem, o que eu quero uma roupinha? Hoje eu tô lá conseguindo ponto para conseguir a roupa de astronauta do meu avatar. Então, é bem isso, é o storytelling, é o que o jogo, ou que na verdade não é nem jogo, a plataforma me fez, conduziu minha mente para a gente pensar daquela forma e para a gente se envolver tanto. Então, eu acho que isso é muito interessante, também completando o que a Ebro falou, a gamificação é muito importante para a gente ver o que dá certo, o que engaja, mas também é o contrário, né? Então, se a gente não, se aquela pessoa não se engajou, não deu certo, mas será que por que aconteceu isso? Vamos entender para a gente mudar o percurso, né? Então, não é só falar do sucesso, é falar talvez das dificuldades também. Então, funciona dos dois lados. Então, acho que isso é muito legal. Tem uma outra que, na verdade, não é nenhuma pergunta, um comentário do Leonardo Puglia. Ele falou que o mecanismo de level up dos e-commerces, onde quanto mais você consome na plataforma, mais benefícios a longo prazo você recebe, é um exemplo muito interessante de gamificação. E acho que é exatamente isso, né? Ele vai te estimulando com pequenas doses, talvez falar, gaste 5 mil reais, fique longe, mas gaste 50, gaste 100, e aí você vai indo aos pouquinhos para conseguir novos níveis e novos reconhecimentos. E eu acho que a última pergunta que eu vou fazer aqui é da Elaine Martins, que tem super a ver com esse período que a gente está vivendo de lives. Ela está falando aqui sobre utilizar estratégias de gamificação em lives. Onde reter a atenção dos usuários é um desafio. É indicado como que a gente pode aplicar gamificação em lives para não ficar uma coisa chata, para tentar convencer ou engajar o pessoal, envolver cada vez mais numa telinha ali que pode ser fria, distante. Eu tenho um exemplo muito legal de live, e que é a Twitch. A Twitch, ela engaja muito as pessoas na live, porque ela envolve a participação. Você não é mais só um ouvinte passivo ali, você participa, você conversa, e quanto mais você assiste, a maioria dos canais utilizam pontuação que você ganha alguma coisa simples. Por exemplo, o cara que está jogando, ele vai jogar meia hora ali com uma barba de crochê.
né? São coisas engraçadas. Ele vai gravar um vídeo pro TikTok ali se 1.000 pessoas estiverem assistindo. Então ele vai fazendo conquistas que às vezes não tem, a maioria das vezes não tem custo nenhum, mas gera todo o envolvimento da comunidade. Às vezes ele gasta uma moedinha só para destacar a mensagem dele para aparecer ali na tela, porque isso que a gente estava falando é uma coisa muito importante, da roupinha, tudo. A gente quer se reconhecer enquanto um indivíduo único, enquanto exclusivo. Quando a gente pensa em storytelling, todo mundo quer ser o herói da história, né? Se pega na jornada do herói ali, todo mundo quer se destacar. E a gamificação, ela traz muito isso, essa oportunidade, seja através da estratégia de você escolher um caminho que ninguém escolheu, nessa liberdade de ações ou opções estéticas de representação, de você acabar mostrando ali a sua individualidade, isso sobressaindo sobre os demais ali dentro desse ambiente de jogo. Eu falei que era a última pergunta, mas tem uma aqui legal também que eu acho que vale a gente passar. O Marcos está falando que a gamificação está perguntando se a gamificação funciona apenas online ou se a gente pode aplicar conceitos e estratégias de gamificação no varejo, por exemplo, em lojas presenciais. Eu acho que eu vou puxar um gancho aqui, pensando até em aplicativos que hoje ajudam a gente, não deixa de ser uma loja física, por exemplo, do Pão de Açúcar, que acho que todo mundo conhece, é uma forma de você interagir com uma loja física, mas que você vai ganhando recompensas por comprar um produto, vários produtos, enfim, tem algumas metas, só que ele mistura, né, o físico com o digital. Mas acho que fica também a pergunta para vocês, como que a gente pode usar a gamificação na vida offline? Bom, eu posso dizer que a plataforma que nós construímos lá atrás, ela era isso, era você fazer o offline funcionar cada vez mais, e a gente geria, 8.000 pessoas do escritório de São Paulo no ar-condicionado. E fazia acontecer. O dia que a gente chegava na sexta-feira e falava, vamos dobrar os pontos, o meu final de semana era um final de semana incrivelmente vendedor. Eu acho que isso ajuda, mas se a gente falar do local, não só usar plataformas, mas fazer do local onde você, com o seu caderninho, a sua folhazinha, com a sua equipe de vendas. A Ebro contou que ela faz essas ações lá dentro da Mercedes. Offline com offline, está todo mundo ali. E você pode usar quadro à vista e fazer aquilo acontecer da forma mais legal possível. É uma forma de você envolver sem precisar de grandes plataformas e de grandes coberturas. O ser humano gosta da competição, alguns mais, alguns menos. O ser humano gosta. O professor, você foi maravilhoso dizendo que a gente quer ser reconhecido. O ser humano gosta de ser reconhecido, uns mais, uns menos. Tem pessoas que têm mais vergonha, tem gente que é mais extrovertido, igual eu. E quando você coloca uma gamificação nesses ambientes offline, você traz a proximidade, e funciona super bem. Só tem que estar bem programado para ter regras, para ter um conceito bem resolvido. Essas plataformas, elas possuem tudo isso e te ajudam. Quando você vai para o offline, com o offline, é bom você ter essa verbalização e essa conscientização do grupo que vai participar, para você não criar dores de cabeça. O que já aconteceu ao longo da minha vida, depois a gente vai aprendendo e tendo experiência, que a gente vai melhorando e vai aplicando de forma melhor. Eu tenho um exemplo também, né? Além da maneira tradicional, onde você vai na loja, gastou R$1, ganhou um ponto, né? Isso a gente tem através do aplicativo, a gente faz o gerenciamento, mas acontece na loja física. Só que nós temos também, né, isso seria para quem está comprando peça ou realmente comprando caminhão, porque se trata das frutistas. Mas eu tenho um público que são motoristas, né, o caminhoneiro, quem está dirigindo. Para eu poder interagir com ele e ele entrar na minha loja, no concessionário, nós também temos uma gamificação onde a gente está vendo a performance dele, ele dirigindo no caminhão. Ele está combustível, né? Se ele usa, né, economicamente o caminhão, se ele acidentes, as paradas que ele faz, o tempo, em quanto tempo ele conseguiu levar a carga, todos os cuidados, tem um checklist, é um game também
Inclusive, dentro das frotas, os motoristas estão competindo também, né? Tem top 5 que está dirigindo melhor, que outro não. E aí, eles que estão com mais pontos, quando eles estão perto de algum concessionário, por exemplo, ele pode parar no concessionário e almoçar lá. Ele pode parar para descansar, para, enfim, ele trocar óleo do caminhão. Tem uns prêmios para o motorista em si, ou ele ganha um brinde, alguma coisa, mas aí ele para no concessionário, interage também, né, assim, na loja física, e também a gente está interagindo com esse público também, que não está comprando de fato, mas utilizando o produto, né? Isso é uma outra maneira de também utilizar e colocar eles no varejo dentro das nossas lojas físicas. Fantástico, acho que quando a gente tem esses exemplos reais, dá uma outra cara, né? Muda tudo. Desculpa, professor. Você quer complementar? Tem um exemplo muito bom, né? Que o próprio Big Brother é totalmente gamificado e totalmente offline ali a relação entre eles. Quando você estuda o digital, você percebe que o digital nada mais é do que uma potencialização do real. Então, quando a gente fala de colocar num call center, num treinamento, a gamificação, são exemplos ali do nosso mundo concreto, o mundo físico. A grande vantagem é que trazendo o digital, trazendo os aplicativos, você vai poder usar ferramentas de Big Data, de banco de dados, para conseguir capturar ali os dados, entender comportamento de consumo, comportamento da equipe, e conseguir mapear melhor. Claro, dá para fazer isso no offline? Dá, mas o trabalho vai ser muito maior, você vai ter que ficar ali anotando, entendendo, interpretando, e o digital facilita muito a nossa vida nisso. Mas o game, como a teoria dos jogos é uma teoria que tem mais de 2000 anos, a gamificação também é a mesma coisa. Você pode ou digital ou offline trabalhar da mesma maneira. Muito bom. Bom, o papo tá ótimo, acho que dava para a gente ficar aqui mais 1 hora, mas já vou começar a encerrar, porque senão eu não deixo ninguém jantar hoje. Mas eu queria só saber se vocês têm pelo menos só um agradecimento, alguma palavra final, alguma outra última consideração, antes de eu passar aqui para a gente falar do nosso encerramento e dos nossos apoiadores. Eu queria dizer só que eu sinto muita falta, que a gente deveria incentivar mais ONGs, mais apoio social com engajamento baseado em gamificação. Acho que como profissionais e como pessoas que estamos na frente de algumas empresas importantes, a gente deveria incentivar isso a acontecer de uma forma mais consciente. Eu sinto bastante falta disso, tá? E eu acho que essa pandemia mostrou para a gente que a gente deveria levantar bandeiras e lutar um pouco mais por causas diferentes. Essa é a minha última consideração. Eu acho perfeito isso. Eu queria agradecer a oportunidade, para mim é sempre um prazer falar, trabalhar, viver a gamificação, porque eu ia falar assim, eu acredito demais na gamificação, mas é além. Os dados e a ciência comprovam que a gamificação transforma o nosso mundo em um lugar melhor. Né? E dados e ciência é tão essencial no mundo contemporâneo, e não sou eu que estou falando, são mais de 4.000 anos de história, desde escolher o melhor guerreiro, o líder da tribo. A gente vive num mundo gamificado, é vestibular, o tempo todo a gente está nessa dinâmica de jogo, e se a gente puder utilizar esses elementos para transformar o nosso mundo em um lugar melhor, por que não utilizar isso? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu também agradeço, né, o convite, foi para mim muito educacional também, né? A gente trabalha com isso no dia a dia, mas olhar assim diferentes visões me fez refletir também, então realmente para mim foi muito bom, agradeço muito. Eu acho que assim, eu uso gamificação no dia a dia porque é marketing, é comunicação, mas eu vendo os benefícios que isso traz para a gente, para individualizar de fato como a gente conversa com o nosso consumidor, nosso público, eu acho que ele é capaz de transformar realmente a nossa imagem, aproximar muito mais o nosso consumidor. Com as histórias que a gente conta, com o conteúdo que a gente coloca para ele consegue consumir de uma forma muito mais leve. Então, eu acho que tem muitos benefícios. Importante a gente definir o objetivo e procurar ir atrás, porque eu também acredito muito
o que gamificação traz para a gente de benefício no dia a dia. Então, última consideração, agradeço muito mesmo o convite. Até os próximos encontros. Combinado, até os próximos. Eu agradeço muito vocês pelo papo, foi um papo muito rico, muito esclarecedor, construtivo. Já vou então encerrando aqui, infelizmente. Antes da gente encerrar, eu queria agradecer o apoio da Circle Aceleradora, por todo esse apoio, por toda a mentoria, por toda a aceleração que ela oferece aqui para o nosso ecossistema. Agradecer também a Abidan. A Abidan é uma das empresas que está aqui no ecossistema com a gente. A Abidan é especialista em gerar negócios, então as meninas conectam marcas com agências, com veículos de mídia, sempre com a ideia de transformar e criar experiências com o mercado e também de otimizar os resultados de marketing. Então, obrigado das meninas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês estiverem assistindo sobre como a Circle, como a IB pode ajudar vocês no dia a dia, em alguns desafios, em dores, em novas conexões, só falar com elas. O link acho que está embaixo, se não me engano, só clicar no loginho. E por último, agradecer a Let's Content, que é uma grande parceira da IB. A Let's, ela é especialista em produzir e levar conteúdo para o mercado, então, seja por meio de vídeos, lives, streamings, conteúdos para redes sociais, acho que o diferencial deles é sempre a qualidade, a atenção que elas têm com todos os projetos, com os clientes, então isso é muito importante nos dias de hoje. Por último, claro, agradecer ao pessoal da IB, que tornou tudo isso possível, então toda a nossa equipe que se juntou para criar a ideia desse encontro e dos temas do logo, enfim, um pouquinho de tudo. Obrigado, pessoal. Acho que vou encerrar já por aqui. Até o próximo Trend Talks IB. Boa noite. Boa noite.